Aleluia, boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos na presença desse Deus maravilhoso, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, para que você possa receber a oração e a palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua presença, Senhor, juntamente com os nossos irmãos. Sabemos que o Senhor já se faz presente, que o Senhor já recebeu o nosso louvor, a nossa adoração, e este momento agora, ó Deus, é o momento de nós ouvirmos a tua palavra. Pai, então em nome de Jesus, flua, Senhor, deste altar, e venha alcançar o coração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, por poder ouvir a tua palavra, mas não queremos somente ouvi-la, mas entendê-la e aplicar na nossa vida, Senhor. Hoje é um dia ao qual o Senhor separou para falar das promessas que o Senhor nos fez, as promessas que o Senhor tem cumprido na nossa vida e as promessas que o Senhor ainda vai cumprir nas nossas vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, amém. Amém? Podemos assentar. Atentem-se à palavra do Senhor, prenda sua mente neste momento, para que realmente você não fique de fora das promessas de Deus. Sabemos que Deus é um Deus de promessa, é um Deus que faz, é um Deus que transforma, é um Deus que não para a hora nenhuma. O problema é que muitas das vezes quem recebe a promessa se encontra em cansaço, em desânimo, em desilusão. Cria-se problema onde não há. O problema é que o ser humano está aí. E hoje nós vamos aprender um pouco da promessa do Senhor e esse processo para que essa promessa realmente se manifeste em nossa vida, amém? Vamos começar com Hebreus 10, 23. A palavra de Deus fala assim, ó: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois fiel é o que prometeu. Aleluia! Então olha o que a palavra de Deus está falando. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Irmãos, quantas irmãs têm vacilado com o Senhor, com a igreja do Senhor nos últimos dias? E olha que nós já estamos nos últimos dias. O Senhor está para voltar. Fala, pois assim, ó, pois fiel é o que prometeu. Eu sou falho, nós somos falhos. Mas aquele que prometeu a promessa, ele não é falho. E ele tem um processo para nos tornar pessoas perfeitas. Pessoas aptas para receber as promessas. E não só receber, mas também desfrutar dessas promessas. Amém? Então a palavra de Deus continua dizendo assim, eu fiz algumas anotações aqui e fala assim, ó: vivendo o que Deus já prometeu. E aí nós precisamos nos perguntar, eu tenho vivido o que Deus prometeu? Como assim, pastor? Eu nem sei o que Deus prometeu? Eu nem sei o que Deus tem me prometido ou prometido para a sua igreja. Primeiramente, a primeira promessa que Deus nos fez, e essa é garantida e não depende de nós, que nós já tomamos essa atitude e não tem como revogá-la. Tem que fazer muito esforço para perdê-la. É uma vida eterna do lado dele, não tem nada que compra isso. O mundo, por mais que pareça ser demorada a nossa vida, ou que parece que nós vivemos muito aqui, a vida sim ainda continua sendo um sopro. Passa-se muito rápido. Nós não vemos as coisas passarem. Irmãos, eu não tenho dado conta de lembrar que dia é hoje. O que nós fizemos ontem, você fala, fiz isso ontem. Não, foi anteontem, tão rápido que está passando o dia. Mas olha só o que a palavra de Deus fala. Todos nós temos promessas de Deus sobre nossa vida. Por que pessoas no nosso meio ainda andam deprimidas? Andam desanimadas, andam abatidas, sem esperança? É porque não traz a palavra de Deus para dentro de si. Ouvem aqui e jogam fora ali. Nós precisamos mudar a nossa postura diante das promessas de Deus. Se Deus me promete alguma coisa, eu tenho que ser como criança. Promete uma coisa para uma criança para você ver. Ela agarra na sua perna, me dá, tio, me dá, pai, me dá, enquanto você não dá, ele não te dá sossego. E com Deus não pode ser diferente. Nós estamos em um propósito de oração de 30 dias. Eu duvido se alguém aqui que está nesse propósito já orou assim na sua vida, durante toda a sua vida de fé.
Toda hora você tem vontade de orar, de ter comunhão com Deus, de ouvir Deus, de falar com Deus, de desfrutar da presença de Deus. Não está sendo assim com cada um de nós? Não está gerando uma esperança em nós? E está o quê? Ressuscitando as promessas de Deus que está dentro de nós. Todos nós temos promessas de Deus sobre nossa vida, nossa família, nosso ministério e nosso futuro. Então aqui está falando de 3 aspectos. Nossa família, nós não desistimos de nossa família. Por pior que seja aquele irmão, aquela pessoa que vive lá na sua casa, não abra mão dela, independente do que ela está fazendo ou vivendo. Deus tem uma promessa sobre a vida dela. Não é o que eu penso sobre ela que vai mudar a promessa de Deus. A pessoa pode até fazendo algo que eu não concorde, mas a promessa não sai da vida dela. O que vai mudar é a minha oração sobre a vida dela. Que Deus realmente possa abrir os olhos dela, que ela possa voltar para a presença de Deus, que ela possa servir o Senhor como o Senhor quer. É isso que vai mudar essa pessoa. Não é eu julgar, não é eu condenar, não é eu desistir, não é eu abrir mão. E como que nós fazemos isso? Com as nossas atitudes, com o nosso olhar de julgamento, com o nosso dedo de apontar as atitudes. Isso se mata a pessoa. Segundo aspecto, nosso ministério. Todos nós aqui temos um ministério. Se você abrir mão do seu ministério, você está abrindo mão das promessas de Deus. Você acha que isso não vai lhe ser cobrado naquele dia? Eu não quero mais. Não tem esse ou esta opção para mim nem para você. Jesus, quando morreu naquela cruz, isso estava incluso lá. Pastor, que eu fui decepcionado na igreja. Parabéns, eu também fui. E daí? Mas nós vamos para o céu e com as promessas de Deus. Nós vamos viver nessa terra com o melhor que há na terra. Então, o ministério é algo sério. O Senhor te confiou, me confiou, nos confiou o que há de melhor, coisa que anjo não pode fazer. Então, vamos começar por algo simples, pregar o evangelho. Anjo não prega o evangelho. Anjo não ganha pessoas para Deus. Quem ganha pessoas somos nós, com os nossos testemunhos, até com a nossa fraqueza. Porque Deus nos aperfeiçoa na fraqueza. Você tem um sentimento de cansaço, de desânimo, de não querer, tudo bem, mas fazer isso é outra coisa. Vontade é algo que dá e passa. Veio desânimo? Passa desânimo, vai embora, e eu animo novamente. Eu caí no buraco. Irmão, vou subir com mais força. É isso que Deus faz com cada um de nós. E terceiro, o nosso futuro. Irmão, tem pessoas que são tão sem esperança que não sabem que esperam que está por vir amanhã. Está preocupado com o que passou hoje, irmão. O que você sofreu hoje, o que você ganhou hoje, foi hoje. Amanhã não vai repetir, amanhã é outro dia. Por isso que chama presente. Deus está nos dando um presente todos os dias. 24 horas por dia, para que amanhã você possa fazer diferente do que você fez hoje. Você errou hoje? O Senhor te perdoa. Você acertou hoje? Amanhã vai acertar mais ainda. Então não desista, não desanima do seu futuro. E quando nós falamos de futuro, irmão, sabe, nós estamos falando do presente hoje, do amanhã e da eternidade. Quantas pessoas que já estiveram no nosso meio, que infelizmente não vão estar lá naquele dia. Você vai contar com pessoas lá e elas não vão estar lá. Porque o quê? Apostataram da fé, pecaram contra o Espírito Santo, pecados que não têm perdão. Nós sempre ouvimos falar, quanto mais é me dado, mais será cobrado. Mas quanto mais é dado, mais capacitado eu sou. Então não tenha medo de fazer a obra de Deus, de se entregar. Vou dar só um exemplo para você ver, só para você fazer uma reflexão. Nós temos uma pessoa na igreja que dá aula de canto, e os irmãos não conseguem vir na aula de canto de graça. Você acha que você vai ter desculpa naquele dia? E olha que você tem um dom para cantar. Tem professora de graça na igreja e você não desfruta disso. O que você vai falar para o Senhor Jesus? Estava cansado?
Mas você não estava cansado para ir no mercado, para passar a noite no hospital com um, para fazer fofoca com outro, para trabalhar em 2, 3 empregos. Só não tem tempo para Deus? Só não tem tempo para as coisas espirituais? Irmãos, a prioridade da nossa vida é Deus. As outras coisas se der. Eu não tenho nada com esse mundo. E nem quero ter. Começou uma festa na cidade. Glória a Deus pela festa. Vai trazer dinheiro para a cidade, serviço, economia, turista. Amém. Só que em meio a isso o inimigo está agindo também. Vai vir prostituição, droga, violência. Então precisamos saber dosar essas coisas, louvar a Deus pelas coisas boas e expulsar o mal da nossa cidade. Então nós não precisamos ser bitolados. Você pode ir lá durante o dia com sua família, passear, não tem problema. Agora caçar um show, que não é show, é uma aberração. Nem sei quem vai cantar lá, mas com certeza vai ter um lá que canta lá para você amolar chifre. Você não é chifrudo, nem chifrudo. Fica no assalto o tempo inteiro assim, ouvindo essas músicas deprimentes. Aí depois chega na igreja, está igual um morto, assim, ó, não aguenta falar um aleluia. Por quê? Está enchendo a cabeça de bobrinha. Muda a sua visão. Não permita que essas coisas entrem no seu coração. Todo ano é a mesma coisa, irmãos. Daqui a pouco vamos preparar para a Copa do Mundo. É cara rasgando camisa, é cara quebrando televisão, é cara enchendo a cara, é cara brigando com a família por causa de um time que o cara nem conhece ele. E logo depois, irmãos, não cessa não, vem a eleição. É pessoas brigando dentro da família por candidato que nem conhece. É um pior do que o outro. Bom é Jesus. Então o Senhor nos fez promessas não para viver essa porcariada do mundo. Ou você escolhe Jesus ou escolhe o diabo. Não tem outro caminho. Eu não vou ficar aqui expulsando o diabo de irmão para chegar ali na esquina e eles voltar na sua vida, não. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus que o Senhor falou assim, ó, e conhecereis a verdade vos... Por que as pessoas não estão sendo libertas, irmão? Porque não estão conhecendo a verdade. Muitas pessoas estão sentadas aqui nessa noite, sim, que acaba o culto, eu tenho um show para ir, eu tenho que encontrar com o Beltrano, que isso? Você está diante do rei, cadê a reverência? Cadê o temor? Cadê o tremor? Cadê o amor? Esquece tudo que está lá fora, irmão. Depois você faz outras coisas, se o Senhor permitir. Mas agora é o Senhor, é a palavra do Senhor. Amém? E a palavra de Deus continua assim, ó. Porém, muitas vezes vivemos olhando apenas para as circunstâncias e esquecemos o que Deus já declarou. Está passando por um momento de dificuldade? Não fique olhando para isso, olha porque Deus te prometeu. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas. E você fica olhando uma atitude ou uma situação negativa que você está passando que é momentânea e já vai acabar. Em nome de Jesus. As promessas de Deus não foram feitas para ficar apenas no papel ou na memória. Irmãos, não adianta eu saber das promessas de Deus. Deus fala assim, que nós vamos ter vida, e vida em abundância, uma vida cheia de gozo, uma vida cheia de paz. Não adianta estar na minha mente, tem que estar na minha vida, no meu dia a dia. Com a minha família, com meus irmãos, no meu local de trabalho. Vai ter desavenças? Vai, mas não vai permanecer, não vai ter vitória sobre a nossa vida. Então não perca tempo com essas coisas. Veio a luta, fala assim, em nome de Jesus só, está amarrado, está rejeitado, está expulso, sai. Irmão, se a depressão bater lá em casa, ela vai sair pulando de alegria, que ela vai encontrar um Jesus lá. Na sua casa não pode ser diferente. Está todo mundo feliz porque os filhos são alegres, os filhos são com saúde. Mas se tivesse no leito de hospital, estava chorando, pedindo a Deus para curar, para transformar agora. Vai esperar chegar nesse ponto? Não, irmão, a nossa vida é a vida cheia de paz. Não é a paz que o mundo dá, uma paz ilusória, mentirosa, que parece estar todo mundo feliz numa festa dessa aí. Está tudo endividado, está gastando o que não tem. Não consegue honrar o Senhor com nada, não ajuda o Senhor com nada. E não quer que o diabo tome o pouco que tem, vai tomar. Só tem duas formas de nós servirmos ao Senhor, irmão. Ou é pelo amor ou é pela dor. Tem muitas pessoas escolhendo pela dor e está pagando para ver. Tem muitos anos que nós lidamos com o ser humano.
E muitas pessoas têm se rendido ao Senhor só através da dor. E quando Deus põe a mão, não adianta a gente orar, irmãos. Quando é o diabo, é fácil. A gente ora e expulsa e acabou. Quando cai no estreito de Jeová, não adianta orar. Porque ele já falou, ele teve paciência, teve misericórdia, falou de novo, e você não quis. E ele não vai te perder. Eu estou cansado de falar aqui que Deus não perde nenhum. Mas entre esse perder e trazer de volta tem um processo. E esse processo não é fácil. Não queira passar por ele. Porque eu já passei e eu sei o que é. Elas foram dadas para serem vividas, experimentadas e testemunhadas. Irmão recebe uma bênção de Deus, ele não tem coragem de falar para as pessoas. Ei, Deus me deu isso aqui. Deus me deu a vitória sobre a situação. Sabe por quê? Ah, não. Fulano vai ter olho gordo. Fica com o olho gordo nas minhas coisas, ô maldito. Para você ver que Deus não vai me dar outra. Olha rápido. Para com esse trem, você tem que testemunhar. Foi curada? Fala, eu fui curado em nome de Jesus. Porque não adianta eu pagar um preço de orar, jejuar de madrugada, passar dias sem comer, para você ter uma vida abençoada e não falar. Orei para um abençoado aqui um dia. Cheguei, irmã, tem algum pedido especial? Tem. Deus vai te abençoar hoje. Qual que é? Eu tenho AIDS. Quase que eu caí para trás. Falei, Deus, agora você tem que entrar nesse negócio aí. Eu falei que o senhor vai curar, ué. Fui lá e orei. Pá! Vai lá e faz o exame e traz o exame. A irmã foi lá, trouxe o exame, irmão. Um com AIDS e um sem AIDS. Falei, irmã, quanto testemunho, tem pessoas doentes na igreja. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Sabe o que ela falou comigo? Não, pastor, não posso, eu só perco o benefício do INSS. Tá de brincadeira comigo, irmão. Espera aí, para ganhar uma mixaria daquela lá. Deus tem muito mais para dar. Ficou livre da maldita AIDS. Mas o vício pegou do cigarro. Daqui a pouco é um câncer comendo pelo pé. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Deus fez algo na sua vida, testifique, testemunhe, irmão. Não tenha medo, não. Quantas pessoas ficam falando comigo, bispo, não fala a sua vida, não. Tem que falar. Deus está fazendo. Eu falo tantas derrotas quantas vitórias. Não tem problema com isso, não, ué. Quem prometeu é fiel e justo para cumprir as promessas dele. Se ele não cumprir na minha vida, não vai cumprir de mais ninguém. Por que Paulo falou assim, ei, olha para a minha vida? Que ele era falho, tinha espinho na carne, perseguiu a igreja, mas era apóstolo, era servo de Deus, cria nas promessas, teve uma vida que eu não queria ter. Queria ter a vida como Estevão teve, foi apedrejado rapidinho, foi para a glória, viu? Até o céu aberto. Paulo foi preso, apedrejado, sofreu naufrágio e outras coisas. Então sejam inteligentes, usam a fé de uma forma inteligente. Deus, eu quero desfrutar do céu, não quero nada dessa terra. Quando eu falo da terra, irmão, não são as coisas boas que Deus fez para nós. Porque o homem perdeu o domínio sobre a terra, lá em Gênesis, quando ele pecou. Ele ainda multiplica. Isso aí faz com uma satisfação tremenda, até com quem não deve. Mas a terra não sujeita mais o homem perdeu a autoridade sobre a terra. Então tem que usar do nome do Senhor Jesus. Então Deus não deseja que seus filhos apenas conheçam suas promessas. Tem irmãos que nem conhecem as promessas de Deus. Irmão, nós tivemos uma vigília aqui no sábado. Nós falamos a noite inteira da palavra de Deus. 6 horas da manhã tinha irmão, não vamos embora não, vamos continuar. Eu já não tinha nem voz, eu já estava, a pilha já tinha descarregado. E irmão estava pegando fogo, fala mais. E a gente passeou na Bíblia, desfrutamos da Bíblia e a hora estava gostoso. Ou seja, foi um tempo que nós tiramos para ouvir Deus falar conosco. Vai ver a vida desses irmãos. Se não está melhor do que estava. Se não vai ficar melhor do que está. Porque a minha, com certeza, está. Eu sei disso. A da minha família está. Eu tenho visto isso lá. E eu quero essa bênção sobre a sua vida também. Então, Deus não deseja que seus filhos apenas conheçam as promessas. Ele quer que eles caminhem nela hoje. Irmão, não fique esperando negócio para amanhã, não.
Hoje você tem a oportunidade de falar assim: Deus, me cura hoje, me transforma hoje, libera essa bênção financeira hoje, libera esse emprego hoje, converta a minha família hoje. É dessa forma que nós vamos lidar. Deus, restaura a minha saúde, restaura a minha fé, restaura o meu ministério. Mas eu não quero, porque eu não quero compromisso com a igreja. Você vai querer compromisso com quem, irmãos? Com quem que você vai querer compromisso se você não quer compromisso com Deus? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Porque não, imagina agora, se eu fosse Jesus e começasse a chamar aqui, ei, por favor, não precisa vir não. Cheguei bacana. Cheguei. Vem. É isso. Cheguei. Vem. É isso. É pra vir, é. Qual que é o seu nome, filho? Partai de mim, eu nunca te conheci, não, só. Ai. E é bonito. Toca. Canta. Está aqui todo culto. Mas se não estiver na presença de Deus, não tem valor nenhum. Que a palavra de Deus fala isso. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, no teu nome expulsei demônios, louvei, cantei, fiz de tudo. Mas não teve encontro realmente com Jesus, por quê? O corpo está aqui, mas o coração não. Não o caso do Davi, é um homem de Deus, é um jovem de Deus. Faz diferença em essa geração, é uma bênção na nossa vida. Está aqui todo culto, até o culto das irmãs, o Cauã, os meninos vêm tocar para elas. São homens de Deus. Nós vamos olhar para eles e se sentir incomodados. Principalmente vocês, diáconos, pelo menos um aqui, ficar aqui tomando conta na porta da igreja. Fazer uma escala entre vocês. Não vão lá cuidar das irmãs. As irmãs estão lá vulneráveis. Porque se chega um tonto aqui, elas estão sozinhas. Isso é função do diaconato. Sirva o Senhor, irmão. Segunda-feira, Deus é Deus do mesmo jeito. Não é só na terça que tem culto, não. Não é só na quarta, não. Aleluia? Ainda estão comigo aí? Então continua, porque agora que nós vamos começar. As promessas de Deus são certas porque Ele é fiel, irmão. Deus prometeu algo que o seu coração almeja, que o seu coração deseja. O que você deseja hoje? Você não quer paz? Você não quer alegria? Você não quer ter um bom carro, uma boa casa, uma boa família? Deus já te deu isso. Mas faça uma reflexão sobre a sua vida. Quantas vezes você jogou isso fora com as suas atitudes? Com o seu falar? Até de forma irracional. Às vezes, de uma forma leviana, você fala com o seu marido, você é uma peste, é uma praga, você não presta. Às vezes com o filho, né? Com o marido, às vezes nem tanto, que se você tiver um homem dentro de casa, ele não vai deixar você falar dessa forma. Então, cada um de nós devemos saber o lugar onde nós estamos, irmãos. Não brinque com isso. Deus te deu o melhor e muitas das vezes nós jogamos fora por causa dessa natureza caída nossa. Nós falamos assim, Deus nos tirou, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida e vida em abundância. Nós falamos isso. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só quando convém, irmão. Só quando está na igreja, só com crente. Você fala isso lá no seu trabalho? Nas piadinhas que eles contam? Você tem que colocar limite nessas coisas. Porque quando você é um com o mundo, você deixa de ser um com Deus. Você separa a bênção da sua vida. Você fala assim, não, Deus, eu não quero essa bênção agora, não deixa para depois, passa para outro. Aí o irmão que está lá orando, jejuando, ele fala, Deus, é minha vez. Ele pega. Já reparou na hora da bênção apostólica? O irmão fala, sendo as mãos assim, o irmão vai lá e lápis na mão do outro. Pela fé, ele está recebendo bênção. Não que ele está tirando que o irmão está recebendo, mas ele está recebendo também. De contrapartida, outros estão conversando, outros estão bebendo água, outros estão nem aí pela bênção apostólica. É a chave que fecha a palavra de Deus. Não é a hora de ir embora, não é a hora de conversar, não. Quando você faz isso, você está sinalizando o mundo espiritual assim. Não tenho reverência. Não tomei posse da palavra. Essa palavra não foi para mim hoje. Nenhuma porção. E continua assim, Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus mente, irmãos? Sim ou não? Então tem promessa para nós ou não? Então vamos tomar posse dela.
Vão tirar essa timidez, vão jogar isso fora. Levanta a cabeça e fala, oh, Deus é fiel, Deus é justo, eu vou receber essa bênção. Irmão, eu faço as coisas e falo antes de acontecer na minha vida. Às vezes, quando minha esposa assusta, já aconteceu o negócio. Você é doido. Não, é promessa. Só tomei posse. Como é que nós vamos fazer? Nós nada. Deus que faz, Ele que prometeu. Ué. Eu não pedi nada, nem para vir nesse mundo. Se quiser me levar o quanto antes, melhor ainda. Mas aí não larga, né? Não deixa eu subir. Segurando o pé igual Jacó segurando um anjo. Então, irmãos, peguem a palavra de Deus. Ó, o homem falha, nós falhamos, circunstâncias mudam. Hoje nós estamos querendo, amanhã não estamos querendo, e vice-versa. Mas Deus permanece fiel. Quando Deus promete, irmão, Ele cumpre. Deus permanece fiel, olha só. Ele não se esquece, Ele não volta atrás, Ele não perde o controle, e Ele não cumpre no tempo incerto. Ou seja, Ele cumpre no tempo certo. Não é a sua atitude, não é o pecado que você cometeu que anula a bênção sobre a sua vida. A promessa de Deus sobre a sua vida, ela permanece. Só que o Senhor para e fala assim, só estou esperando você arrepender. Você tem um processo para passar por ele. E sem arrependimento você não vai aguentar. Irmãos, façam uma reflexão às pessoas que estiveram conosco, que não estão na presença de Deus. Como está a vida dessas pessoas hoje? Eu entro no meu quarto para orar lá, eu choro. Falo, Deus, aquele irmão, rapaz, o cara caminhou comigo, foi para o monte comigo, dormiu na igreja comigo, hoje não quer o Senhor. Isso dói na gente. Eu não quero que você seja mais um desses. Porque quando sai da igreja, a impressão é que tirou um peso, um fardo das nossas costas, mas na realidade não. Foi só o intervalo do diabo chegar e colocar o dele. Você tirou um leve e suave, que é o de Cristo, e está colocando no diabo. É só questão de tempo para manifestar. Porque às vezes a pessoa arruma um emprego, que ela tem uma boa posição ou recebe algum dinheiro a mais, ela acha que não precisa de Deus, não precisa da igreja, não precisa desse irmão que está do lado, da oração desse irmão que está do lado. Mas, irmão, quanto mais nós recebemos o Senhor, mais nós dependemos dele e dos irmãos, mais da igreja. Não abra mão disso. A garantia da promessa não está em nossa força, mas na fidelidade de Deus. Irmão, nós somos fracos. Eu até postei lá no meu status do WhatsApp. Só ora quem é fraco. Por isso que eu oro. Porque eu sou fraco, sou vulnerável. Então eu tenho que estar orando o tempo todo. Orar sem cessar. Então grave aí, irmãos. Só ora quem é fraco. Não tente lutar contra a sua natureza que você vai perder. Sua situação não pode dizer não, mas a palavra de Deus continua dizendo sim. Deus não está perguntando qual é a nossa situação hoje, irmãos. Não se trata de sentimento, se trata de promessa e poder de Deus sobre a nossa vida. Lembra da última pregação que eu falei que Jesus foi rejeitado? Sinta-se privilegiado quando você for rejeitado pelo Senhor. Você vai ser rejeitado por um, mas vai ser aclamado por dezenas e centenas. Não preocupe. Quando a pessoa fala mal de mim, a pessoa vem me contar, eu começo a rir. Falo, rapaz, daqui a pouco vai ter outro falando bem. Nós fomos pregar em Juiz de Fora na quarta, foi eu, o Merion e o Felipe. Chegou lá, o pastor falou tanta coisa lá de mim, que eu achei que nem era eu. Fiquei olhando para o lado, ver se era outra pessoa. Falou de integridade, falei, nossa, eu sou tão falho. Falou de fidelidade, falei, eu sou tão infiel para com Deus. Tão compromissado, referência, não sei mais o que, não sei mais o que. Falou tantas palavras que eu não sabia nem o significado. Falei, Senhor, será que é eu mesmo? Mas é o que as pessoas estão lendo em nós, irmãos. Falou que nós somos referência para a igreja deles. E fica me chamando para pregar, tem 2 anos que eu estou enrolando de ir. Tá, pastor, aqui que não deixa eu mentir, eu não gosto de pregar em outra igreja. E os irmãos não se esquecem de nós. Por que eu não gosto de ir pregar em outra igreja? Porque eu quero entregar a palavra para vocês, eu desfruto para vocês. Então nós derramamos a palavra de Deus de uma forma poderosa. E lá acabou o culto, já era quase 10 horas. Chegamos que era meia-noite. E pergunta se a gente estava cansado. Não, estava pulando de alegria. Por estar fazendo a obra, por estar junto com os irmãos, por estar guardado.
E aí eu quero que você guarde isso aqui, ó. Entre a promessa e o cumprimento existe o processo. Quem já levou um processo na justiça sabe como é demorado. Mas na hora que sai a sentença favorável, irmão, isso é uma bênção, não é? Sim ou não? Mas há um processo, você fica preocupado, você fica com incerteza. Você liga para o advogado e fala, ó, tá em andamento. Ah, tá na mão de fulano, tá na mão de ciclano. Ah, teve um andamento aqui. Com Deus não é diferente, irmão. Só que o nosso advogado é Jesus. Então a gente vai até Jesus e fala, ó, Senhor, fala com o Pai aí do meu processo. Acelera esse trem, me dá a vitória logo. Deixa eu desfrutar dessa vitória. Seja uma boa casa, seja um bom carro, seja um bom emprego, seja sua saúde, seja seu casamento, seja qualquer área da sua vida. Não pare, Deus não é um Deus ilimitado, Ele é um Deus ilimitado. As promessas dele não têm fim, amém? E falando em promessas, vamos falar de um homem que passou por esse processo, Abraão. Romanos 4, 20, quero ler o 20 não, quero ler um pouquinho antes aqui. 18. Romanos 4, 18 fala assim: Abraão esperando contra a esperança. Olha aqui, irmãos, o que está falando? Abraão esperando contra a esperança. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dado. Então ele creu contra a esperança, não tinha esperança. Será que tem alguém aqui nessa noite sem esperança? Ou todos nós estamos com esperança? Porque olha a situação desse homem que está crendo contra a esperança. A palavra de Deus fala assim, olha. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituirei. Aí no 19 fala assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. Tem alguém de 100 anos aqui? E a idade avançada de Sara. Qual que era a promessa desse cara aqui, irmãos? Qual que era a promessa dessa mulher? Era Isaac, o filho da promessa. Tinha que coabitar, namorar um homem de 100 anos com uma mulher já que já tinha passado seus dias, tinha jeito de vir uma criança. Sim ou não? Mas ele estava crendo na promessa com 100 anos. E nós com 30 já não estamos crendo. Não está na hora de mudar o jogo, não. Ei, peraí, se Abraão creu, eu também posso crer. Se Deus fez na vida dele, ele vai fazer na minha. Agora, se você tiver com 101 anos, você tem moral para falar isso aí. Fez com um homem de 100. Se você tiver com uma mulher aí com uns 90 anos aí, tem jeito de ter filho com ela, não. Aí você pode duvidar. Mas eu acho que não é o caso de ninguém aqui. Então, vamos pegar a palavra de Deus e olha o que ela continua dizendo. E sem enfraquecer na fé. Irmãos, a fé é algo inegociável. As circunstâncias mudam, dia após dia, mas a fé não. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Qual que é o segredo disso aqui? Guarda isso no seu coração, ó. Mas pela fé se fortaleceu. Pela fé é que nós nos fortalecemos nas promessas de Deus. Então não permita que essa fé venha a ser apagada, ofuscada por nada e nem por ninguém. Porque por muito tempo as pessoas ficavam colocando a culpa no diabo, é o diabo, é o diabo, e hoje quem que é? É o irmão que está do lado. Ah, o irmão não me cumprimentou. Ah, o irmão não olhou para mim. Você está aqui para buscar Jesus, irmão. A pessoa que é menos cumprimentada na igreja sou eu. Ah, não deu paz do Senhor para mim, não. Deus deu, ué. Então começa a levantar a cabeça. Tenha mais empatia pelas pessoas. Ore para a paz do Senhor, a paz do Senhor. Faz igual eu, chego comentando todo mundo. Agora não senta e ficou um robô. Ninguém me cumprimentou. Essa cara aí de boi que caiu da mudança. Quem vai te cumprimentar? Você chega que está rosnando. Ah, como é que você cumprimenta a paz? Eu quero paz, não. Ué. Seja alegre, irmão. Senhor alegre. A alegria do Senhor é a nossa.
Não é a nossa alegria, é do Senhor, irmão. É impossível Deus ficar triste. Então começa a pular na presença de Deus pela alegria dele. Aleluia! Estamos plenamente convictos de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Então nós temos a convicção que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu a cada um de nós. Amém? Durante esse tempo, sua fé foi provada. Irmãos, não foi fácil para Abraão, não é fácil para nós. Não estou dizendo que é fácil passar pelo processo, mas no processo ele tem algumas características. Olha o que ele faz com nós. Ele fortalece a nossa fé, amadurece o nosso caráter, ensina a dependência, prepara para receber. Deus trabalha em nós antes de trabalhar para nós. Pegou esses 5 pontos. É assim que Deus age, irmãos. Vou repetir. Presta atenção. O processo, ele fortalece a nossa fé, amadurece o nosso caráter, ensina a dependência, prepara para receber. E Deus trabalha em nós antes de trabalhar para nós. Pegou isso aí? Então é de graça. É de graça. O que nós chamamos de atraso ou demora de Deus não significa negação. Muitas vezes significa preparação. Deus está nos preparando para receber a bênção dele, a promessa dele. Quantas pessoas têm recebido a promessa sem estar preparado e saem aí dando cabeçada no mundo? Então pense assim, Deus me prepara. Não tenha medo do processo, irmão. O processo ele dói, mas ele amadurece. Ele gera fé. Não preocupa, fortalece a nossa fé. É preciso viver pela fé, não pela circunstância. Está tudo dando errado, está tudo vindo contra. Hoje eu estava em Juiz de Fora, a pastora Cátia me ligou e falou assim, nós temos que pagar tal coisa. Eu abri o aplicativo do banco, é fácil pagar, né? Na hora que eu abri o aplicativo do banco, não tinha dinheiro não, irmãos. Falei, ih, rapaz, agora como é que eu vou falar que não tem dinheiro? Falei, ô Deus, provei aí, ué. Eu vivo é pela fé, ué. Só dá um jeito nesse negócio aí, eu tenho que falar um sim, ué. Passou 2 minutos, irmãos. Uma pessoa me ligou e falou assim, ô bispo, me passa seu Pix aí. Mandou uma oferta de R$400. Eu nunca recebi uma oferta de irmãos, não. Eu falei, isso não é um milagre, isso é 2 milagres. Você está vendo como é que Deus trabalha, irmãos? Porque às vezes você olha e fala assim, o bispo é rico. Não, eu sou próspero, nunca falta nada. Deus sempre vai prover. Então não tenha medo. Aí liguei para ela toda alegre, fica tranquilo, Deus proveu. Depois que eu vi o sol, eu falei, Jesus maravilhoso, hein? Você está vendo, irmãos? Então é assim que funciona. E as pessoas têm vergonha de falar isso. Vergonha de contar testemunho, tem que contar, ué. Na hora que ela falou que eu olhei a conta, eu falei, se o joelho bateu um no outro, eu falei assim, não, eu acho que não vou nem para Barbacena, vou para o Rio de Janeiro, vou para o outro lado, né? Vou fugir, igual o Jonas, mas não tinha como fugir. Então vamos orar, vamos exercitar a fé, é assim que Deus faz, ué. E a gente fala e não tem problema com isso não, irmãos. Sem problema. É por isso que ela fica falando para os outros que eu sou doido. 2 Coríntios 5,7 fala assim, ó. Porque andamos por fé e não por vista. Eu ando pelo quê? Pela fé, não pelo que eu estou vendo. Quem vive pela circunstância desanima. Irmão, se você andar pelas circunstâncias desse mundo, essa violência, essa falta de ânimo, ninguém quer fazer nada. Você não consegue uma pessoa para capinar uma horta hoje, você desanima da vida. Você só vê as pessoas discutindo política. Só fala-se disso, não sai desse assunto. Você que não sai para trabalhar lá e fazer o seu, não, irmão. Então nós precisamos mudar, andar por fé. Amém? Então esquece a circunstância. Independente de quem está lá fazendo, seja o certo ou o errado, Deus ainda está no controle. A fé enxerga o impossível, crê no impossível, espera o impossível, receba o sobrenatural. Não permita que você vê, apague o que Deus disse. Essa é a nossa vida, esse é o nosso estilo de vida.
É assim que nós caminhamos nessa terra. É assim, irmão, que Deus faz. As promessas exigem posicionamento. Ou você está na graça, ou está na desgraça. Qual que você quer estar, irmão? Graça ou desgraça? Amém. Desgraça nada mais é do que a graça de Deus sobre a nossa vida. A palavra é feia. Por que os antigos ensinou a gente assim? Não fala essa palavra, não, que traz coisa ruim. É porque você já estava nela. É porque nós já estávamos nela, então não tinha problema falar. Mas o Senhor veio e nos ensinou. O que Ele nos ensinou? Graça sobre graça. Amém? Josué 1,3 fala assim, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Irmão, você não entra na sua casa? Quem que te deu sua casa? É Deus. Deus vai te dar um lugar de guerra? Não, Deus vai te dar um lugar de paz, de gozo, de alegria, de santidade, de santificação. Sua casa serve para isso. Agora, o que está tocando no seu som? O que está passando na sua televisão? O que está passando lá? Qual tipo de filme que você tem visto? Essas perguntas você tem que fazer, ué. Precisamos purificar a nossa casa, irmãos. Se eu chegar lá em casa e estiver tocando uma coisa que não é de Deus, pode ter certeza que eu vou falar na hora. Na hora. Tira essa porcaria que isso não é de Deus, não. Está me fazendo mal. Porque eu já ouvi porcaria, eu sei que faz mal. Não é porque eu sou santarrão e nunca fiz, não, é porque eu aprendi com erro. Amém? Ah, mas eu gosto tanto dessa música, é tão boa, e vai ver a tradução dela, te chamando de corno, de alcoólatra, de tudo, de adúltero. Você gosta, ai que música bonita, ai que melodia bonita. Nem tudo que é bonito é agradável, irmão. Tem irmã que fica assim, ó. Chega, pastor, ora para Deus arrumar uma mulher de Deus para mim, um homem de Deus para mim. Eu falei, eu? A mulher que Deus arrumou para homem arrumou uma confusão, está aí até hoje. Olha a Eva que ele arrumou lá, irmão. Olha o que Eva fez na vida de Adão, acabou com a vida de Adão. Se Deus não arruma mulher mais para ninguém, eu que vou arrumar, estou fora. Ó, você que procura, você que escolhe, o problema é seu. Você tem que olhar para a irmã e falar assim, dá para encarar, né? Irmão, toda sandalinha torta tem um pezinho torto, fica tranquilo. Sua bênção vai chegar, ué. Mas escolha direito. Sabe como é que a gente escolhe uma esposa? Veja como trata a mãe, como trata a família, compromisso que ela tem com Deus. É assim. É assim que nós precisamos orientar os nossos jovens. Não é porque tem um carro, porque é provido de beleza. Não, não é isso não. Aí você pega o cara lá, provido de beleza, e a mulher tomando um couro por semana. Um chifre, 2 chifres por mês. Aí o cara ainda fala, compra um chapéu para ela, dela um chapelão, né? Tá na época da exposição agora. Aí vai para a exposição com o chapelão. Aí o chapéu tem 2 furos. Ela não sabe porque acha que é para ventilar, para não atrapalhar o cabelo, mas não, é para o chifre passar. Acorda, gente. O diabo não brinca, não. Aleluia. Vamos terminar aqui, né? Acho que o horário já deu. A promessa que se cumpre quando? Para ela se cumprir, você tem que se levantar, avançar, obedecer e tomar posse. Mais 4 aspectos. Promessa sem atitude gera frustração. Deus te prometeu, mas você não vem na igreja, você não congrega, você não lê a Bíblia, não jejua, não oferta, não participa de vigília, não faz parte do ciclo de oração dos irmãos, não faz parte do churrasco dos irmãos. Que promessa que você vai desfrutar, irmão? Você não tem ação, você não tem atitude. Você é um parasita, você está morto, espiritualmente falando. Promessa com fé e ação gera realização. Então, se eu tenho aqui, a promessa de Deus ter minha casa, se eu tenho atitude, eu vou gerar o quê? Realização, eu vou ter a minha casa, eu vou ter o meu carro, vou ter o meu emprego. Olha como é que é assim bonito, olha para você ver. Eu adoro essa parte. Essa é a melhor, viu? Glória a Deus. Então, irmãos, voltando aqui, hoje é tempo de viver o cumprimento da promessa. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é mês que vem. Já viu as pessoas quando chega no final de ano?
partir do dia 1º eu vou para a academia. Dia 1º não abre academia que é feriado, já começa a mentira. Vou começar a dieta. Dia 1º sobrou a comidaria toda do dia 31. Come como se não tivesse um amanhã. Irmãos, precisamos ter atitudes no Senhor. Amém? 1 Coríntios 1:20 fala assim, ó. Porque todas as coisas, quantas promessas há em Deus, são nele sim, e por ele o amém. Então, tudo que está em Deus está disponível para nós. Em Cristo, as promessas estão disponíveis, só em Cristo. Irmão, não procure em outro lugar, em nome de Jesus, amém? Há promessas que começam a se manifestar hoje. Renova a esperança, fortaleça a fé, alinhe-se à vontade de Deus. Tome posse que ele declarou. Deus continua sendo o Deus que promete e cumpre. Ele continua sendo o Deus que promete e cumpre. Se ele falou, vai acontecer. Se ele prometeu, vai realizar. Se ainda não aconteceu, continue crendo. A promessa pode estar em processo, mas o cumprimento já está a caminho. Você tem permanecido firme nas promessas? Faça-se uma pergunta. Hoje Deus está chamando você para renovar a sua fé. Declare: eu escolho viver hoje aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Declara isso, irmão. Eu escolho viver hoje aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Aleluia. Vou encerrar por aqui porque ainda tem muita coisa. Deixa para o próximo culto. Aleluia. Tomou posse dessas promessas de Deus? Da atitude, do processo, de como nós devemos viver? Do chamado que Ele tem para cada um de nós? Aleluia. Se coloque de pé e chorar em favor da sua vida. Agora é o momento de você realmente permitir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. É o momento de você permitir que a sua fé seja acrescida. Que tudo aquilo que você ouviu aconteça na sua vida a partir de agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai. Em nome de Jesus nós cremos na tua promessa, Senhor. Sabemos, ó Deus, que ela já está a caminho. E que nesta noite ela está sendo entregue em nossas mãos. Pai, hoje o Senhor muda a nossa vida, a nossa família, a nossa disposição, Senhor. O Senhor transforma a nossa mente. Ó Pai, nessa noite o Senhor nos leva, Senhor, a render ao Senhor. A não viver conforme as circunstâncias que estão em nossa volta, mas segundo as suas promessas, ó Deus. E nesta palavra nós tomamos posse. E vivemos assim a partir de hoje, Pai. Para podermos testemunhar a teu favor. Falar do teu bom nome. Falar do que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Pai. Pai, tudo que nós temos pedido aqui, Senhor, é com um único objetivo. É de falar que o Senhor é melhor do que nós andamos dizendo. Que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre com as suas promessas. É de engrandecer o teu santo nome, Pai. Pai, então libera agora no mundo espiritual as bênçãos que são travadas sobre a vida de cada irmão, cada irmã que se encontra. Multiplica, ó Pai, os nossos bens, as nossas rendas, Pai. Pai, sara-nos, cura, transforma, Senhor. Pai, mata agora toda enfermidade, Deus. Toca agora do alto da cabeça a planta dos pés. Arranca, Pai, em nome de Jesus, toda depressão, toda amargura, Pai, todo vitimismo. Arranca, Deus, e transforma essas pessoas em pessoas felizes no Senhor. Pai, conforme a tua palavra fala, onde tocar a planta dos nossos pés, Senhor, o local, as pessoas serão abençoadas, porque o Senhor está conosco, Senhor. Pai, que assim seja na nossa vida hoje e sempre. Pai, é o que nós te pedimos, e certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glorifica o Senhor aí.